Olá a todos! Eu estou super animada para começar o nosso mergulho profundo de hoje. E eu estou muito preparado para essa nossa conversa. É um material fascinante. Com certeza. Bom, hoje nós vamos investigar por que as habilidades que garantem o sucesso de muita gente hoje podem ser completamente inúteis amanhã. Uhum. Uma mudança de paradigma bem drástica. Exato. Nós estamos dissecando um material denso e instigante conhecido como a 12 Revolução das Habilidades. Que é uma leitura essencial, diga-se de passagem. Sem dúvida. E o nosso foco aqui, a nossa missão com essa análise, é entender essa transformação estrutural no mercado de trabalho e principalmente como ajustar a caixa de ferramentas profissional para não ficar para trás. Porque quem não se ajustar vai ficar. Pois é. Certo. Vamos desvendar isso. Para dar o pontapé inicial, a gente precisa entender o cenário. O que exatamente implodiu os métodos tradicionais de trabalho e nos trouxe para essa tal revolução? Bom, essa revolução não é apenas uma atualização de software ou a adoção de uma nova ferramenta de gestão, sabe? Uhum. Estamos falando de uma mudança cultural sísmica na forma como operamos. Se olharmos para os últimos anos, a explosão do trabalho virtual e a digitalização forçada de quase todos os processos. Que pegou muita gente de surpresa, né? Exato. Pegou todo mundo desprevenido. Isso criou um ambiente onde o modelo clássico de comando e controle simplesmente parou de funcionar. Aquela hierarquia bem rígida. Isso. Aquela estrutura onde a informação desce do topo para a base e todo mundo fica ali nas suas baias, operando em silos. Isso não sobrevive à velocidade do mundo digital. A palavra de ordem agora é fluidez. Fluidez. Sim, o trabalho moderno exige estruturas mais orgânicas. Equipes que se formam, resolvem problemas complexos e se dissolvem ou se reconfiguram muito rapidamente. E essa fluidez me faz pensar em como essas equipes são compostas. Porque o material bate muito na tecla da diversidade. Demais. É um pilar central do texto. E não estamos falando daquele discurso superficial, né? Ou de preencher cotas só para ficar bem no relatório anual de sustentabilidade corporativa. A abordagem aqui é de sobrevivência estratégica. Perfeito. É exatamente essa a visão. O argumento é que o futuro do trabalho está, nas palavras deles, extremamente sedento por diversidade de pensamento, de vivências, de origens. Sim, porque pensa o seguinte: se uma empresa está tentando resolver um problema altamente complexo, digamos, lançar um produto financeiro no mercado emergente, Certo. e toda a equipe de desenvolvimento estudou nas mesmas faculdades, tem o mesmo perfil socioeconômico e a mesma visão de mundo. Os pontos cegos vão ser gigantescos. Gigantescos. Essa equipe vai criar uma solução perfeita, mas para pessoas exatamente iguais a eles. A multiplicidade de perspectivas é o que permite olhar para um desafio por ângulos que uma mentalidade homogênea jamais conseguiria. Faz todo sentido. A diversidade gera a tensão criativa necessária para a inovação real. Sem isso, as empresas ficam presas em câmaras de eco, apenas reciclando as mesmas ideias antigas para problemas que são totalmente novos. Nossa, câmaras de eco é uma ótima definição. E nesse ambiente de equipes diversas e muitas vezes remotas ou híbridas, entra um conceito que o texto explora de uma forma muito pragmática: a confiança. A moeda da confiança. Exato. É interessante como a confiança é tratada quase como uma moeda mesmo, um ativo tangível e, ironicamente, cada vez mais escasso. Porque as conexões mudaram, né? Sim, porque se a gente passa 8, 10 horas por dia mediados por telas, trocando só mensagens curtas e e-mails frios, as conexões humanas autênticas perdem espaço. O que é fascinante aqui é como a escassez gera valor. Como estamos imersos nessa hiperconectividade digital o tempo todo, o momento em que duas pessoas sentam para realmente se entender se torna um diferencial competitivo imenso. É quase um luxo hoje em dia. Exatamente. E para gerar essa moeda da confiança, o material introduz algo que vai muito além daquela velha escuta ativa que a gente já cansou de ver em treinamentos corporativos. Que é basicamente balançar a cabeça e repetir o que o outro disse. Isso já não basta. É o que o texto chama de escuta profunda. Escuta profunda. Na prática, como isso se difere de apenas prestar muita atenção no que o outro está falando? A escuta profunda exige um grau de humildade muito maior. É a disposição para não apenas ouvir as palavras, mas tentar decodificar a real necessidade por trás delas.
seja lidando com um cliente ou com a própria equipe. Em qualquer situação. Envolve fazer perguntas mais complexas, suspender aquele julgamento imediato e, crucialmente, demorar mais tempo no processo de validação. Interessante. Um profissional que pratica a escuta profunda não está ouvindo para responder. Ele está ouvindo para compreender, ao ponto de estar disposto a reformular toda a sua premissa inicial com base no que acabou de descobrir. É dar um passo atrás estratégico. Espera, isso que você falou sobre dar um passo atrás me faz pensar no papel de quem lidera tudo isso. Porque se quem está no comando não sabe escutar profundamente, a equipe inteira fica travada, certo? Fica completamente engessada. E é exatamente aí que entra a ideia da liderança servidora e do design thinking que o texto menciona. O líder não é mais aquele grande general dando ordens de cima para baixo. Ele é alguém que facilita o caminho. Perfeito. A essência da liderança servidora é inverter a pirâmide. O líder trabalha para a equipe. Exatamente, removendo os obstáculos diários para que os especialistas possam fazer o melhor trabalho possível. E o design thinking é a aplicação prática dessa mentalidade no desenvolvimento de soluções. É bom a gente esclarecer isso porque a palavra ficou meio banalizada. Ficou. Para quem não está familiarizado, o design thinking não é sobre criar interfaces bonitas ou ter sessões de brainstorming cheias de post-its coloridos na parede. Apesar de os post-its serem bem legais. São ótimos, mas não é o cerne da coisa. O design thinking é, fundamentalmente, sobre empatia radical. É sentar com o usuário final, entender a dor real, as frustrações do dia a dia e mapear tudo isso antes de escrever uma única linha de código ou desenhar um novo processo. Ou seja, é validar a dor antes de prescrever o remédio. Exato. O líder que usa essa abordagem experimenta ideias desde o início, constrói protótipos rápidos, testa, falha rápido e ajusta. Ele guia a equipe através desse processo de descoberta contínua. Mantendo a necessidade real do usuário no centro. Sempre no centro. É uma postura muito menos arrogante e muito mais investigativa. E essa postura investigativa exige um profissional muito versátil. O material usa uma imagem que eu acho fantástica para ilustrar quem é essa pessoa capaz de transitar por tantas demandas diferentes, que é o profissional em forma de T, a letra T maiúscula. Uma analogia clássica, mas muito poderosa. Sim, vamos visualizar isso para quem nos ouve. A barra vertical dessa letra representa o conhecimento profundo, a especialidade técnica, aquele mergulho vertical em uma disciplina específica. Pode ser engenharia de dados, direito tributário, design gráfico. Qualquer área de expertise. Mas o pulo do gato está na barra horizontal, o que compõe essa linha de cima do T. Essa barra horizontal é o conjunto amplo de habilidades generalistas, interpessoais e de visão de negócios. É a capacidade de conectar pontos. Dar um exemplo prático ajuda muito aqui. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que é engenheira de software. A barra vertical dela é o domínio de linguagens de programação, arquitetura de sistemas, a parte técnica dura mesmo. Certo. Se ela tiver apenas essa barra vertical, ela será uma excelente executora isolada. Mas no mundo fluido de hoje, essa pessoa precisa da barra horizontal. Que seria o que nesse caso? Comunicação estratégica, inteligência emocional, entendimento do modelo de negócios da empresa. É essa barra horizontal que permite a essa engenheira sentar com a equipe de marketing, por exemplo, e entender por que uma campanha exige uma mudança urgente no aplicativo e negociar um prazo sem causar um conflito destrutivo. Ela consegue usar diferentes chapéus ao longo do dia. Exatamente. Sem a barra horizontal, temos o especialista isolado no seu próprio jargão. Sem a vertical, temos o generalista superficial que não consegue executar nada com profundidade. Faz todo sentido. E construir esse perfil em T parece ser um trabalho infinito. O texto até fala sobre um ciclo contínuo das habilidades. Aprender, aprimorar, requalificar e, a parte que mais me chamou a atenção, desaprender. Essa é a parte mais difícil. Desaprender soa quase doloroso, na verdade. Porque a gente passa décadas acumulando diplomas e certezas para, de repente, ter que jogar tudo fora. Dói muito porque o nosso ego está profundamente atrelado àquilo que nós sabemos. Nós construímos nossa identidade em cima desse conhecimento, mas desaprender é vital.
Por causa dos nossos vieses. Sim, os nossos vieses cognitivos e a nossa confiança no que funcionou ontem são frequentemente os maiores obstáculos para o que precisamos fazer amanhã. É a armadilha do sucesso passado. Se deu certo antes, a gente quer repetir. Naturalmente, se uma estratégia de vendas foi espetacular 5 anos atrás, a tendência é continuar aplicando a mesma fórmula, mesmo quando o comportamento do consumidor já mudou completamente. A realidade muda, mas o nosso manual interno não. Exato. Desaprender exige aceitar que as regras do jogo mudaram e que as soluções prontas não servem mais. É ter a coragem de esvaziar a xícara para poder enchê-la de novo com novos conhecimentos. Isso constrói o que o material define como uma biblioteca de habilidades dinâmica. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque falar de humildade, de desaprender e de escuta profunda na teoria é lindo. No papel tudo funciona. Pois é, mas no mundo real corporativo, que é super competitivo, focado em metas agressivas e muitas vezes em cortes de quem não atinge resultados rápidos, isso não acaba soando como fraqueza? É o medo de muitos executivos. O material tenta embasar essa mudança de mentalidade trazendo 2 referências de peso, a Brené Brown e o John Maxwell. Vamos pegar a Brené Brown primeiro. O foco do trabalho dela, destacado ali, é a vulnerabilidade e como não existe inovação sem falhas. Mas como a vulnerabilidade sobrevive nesse ambiente que muitas vezes é implacável? Essa é a grande tensão do livro. É muito natural pensar que mostrar vulnerabilidade é dar munição para os concorrentes internos, mas a síntese do trabalho da Brown, aplicada a esse contexto corporativo, mostra que vulnerabilidade não é sobre excesso de compartilhamento de dramas pessoais no escritório. Não é terapia de grupo. Não, de forma alguma. É sobre a coragem profissional de dizer, eu não tenho a resposta para esse problema, mas nós vamos descobrir juntos. Ou então, a ideia que eu defendi com unhas e dentes acabou de falhar no teste, nós precisamos de um plano B. Ter a honestidade intelectual de assumir o erro rápido. Isso. E quando a liderança demonstra esse tipo de vulnerabilidade, cria-se o que chamamos de segurança psicológica na equipe. Então a vulnerabilidade é o antídoto para a cultura do medo. Exatamente. O texto chega a chamá-la de tempero mágico ou a cola das relações de confiança. Faz sentido. Se as pessoas têm pavor de serem punidas por um erro bem intencionado, elas vão esconder os problemas embaixo do tapete. Vão mascarar os dados, vão mentir em relatórios, e se as falhas são escondidas, a inovação morre imediatamente. Porque inovar exige testar hipóteses que frequentemente darão errado. A vulnerabilidade de admitir o erro e recalcular a rota é a única maneira de manter a equipe conectada, adaptável e realmente criativa. Fantástico. E complementando essa visão mais interna, quase emocional da gestão, a gente tem a perspectiva do John Maxwell sobre o papel prático do líder. Que traz um outro peso para a discussão. Traz. A citação clássica que o texto destaca é: um líder é aquele que conhece o caminho, trilha o caminho e mostra o caminho. Só que o material avança para um conceito que me pareceu um baita de um paradoxo para quem lidera projetos e programas complexos hoje em dia. A questão da distância ideal. O paradoxo da proximidade. A recomendação de Maxwell, analisada sob a ótica da gestão moderna, é que quem lidera precisa estar próximo o suficiente para se relacionar com a equipe, mas distante bastante para motivá-la e manter a perspectiva. Se conectarmos isso ao quadro geral, como a gente equilibra isso no mundo fluido e ágil? Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente percebe que essa distância não significa arrogância ou isolamento na sala da diretoria. Não é sobre abandonar o barco e deixar a equipe remando sozinha no escuro. É mais sobre evitar aquele microgerenciamento sufocante. É exatamente sobre isso. É sobre não perder a visão da floresta por estar obcecado com a textura da casca de uma única árvore. Adorei essa imagem. Imagine uma pessoa na diretoria que desça ao nível de revisar o tamanho da fonte de uma apresentação de slides de um analista júnior. Acontece muito. Acontece demais. Essa pessoa está perto demais. Ela perdeu a capacidade de tomar decisões difíceis de longo prazo porque foi engolida pela operação diária. O líder precisa da distância estratégica para ver como o programa inteiro
se conecta aos objetivos do negócio. Para antecipar crises de mercado também. Sim, e para evitar julgamentos passionais e precipitados. Ele precisa estar perto bastante para que a equipe saiba que pode contar com ele usando a escuta profunda que falamos antes, mas recuado o suficiente para enxergar o tabuleiro inteiro de xadrez. É um equilíbrio extremamente fino. Próximo para a confiança, distante para a estratégia. O verdadeiro desafio da liderança moderna. Com certeza. E ouvindo tudo isso, escuta profunda, construir um perfil em T, desaprender vieses, abraçar a vulnerabilidade, calibrar a distância. Eu me pergunto como isso se sustenta no tempo. É a pergunta de $1 milhão. Pois é, porque fazer isso depois de ler um livro inspirador ou de participar de um seminário incrível de fim de semana é uma coisa. Manter essa mentalidade todos os dias, com a pressão batendo a porta e os prazos estourando, é outra história. Como garantir que essa revolução toda não vire apenas um pôster bonito na parede da recepção do escritório? A resposta que o material nos dá gira em torno de ganhar tração, de criar um ritmo sustentável através da cultura corporativa. Não há como fugir do velho axioma de que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Um clássico absoluto. É muito verdadeiro. Ter um processo rigoroso, metodologias ágeis e tudo perfeitamente desenhado no papel não serve para absolutamente nada se a cultura da empresa recompensa o comportamento oposto. Dá um exemplo de como isso acontece. Imagine que a empresa diz que quer colaboração e fluidez, mas o sistema de bônus financeira no final do ano só premia o desempenho individual implacável de quem pisou nos outros colegas para bater a própria meta. A cultura vence. Ninguém vai colaborar. O incentivo molda o comportamento, inevitavelmente. Totalmente. Para criar essa atração de que o texto fala, o tal do momentum, o foco tem que estar em recompensar os novos comportamentos alinhados com a revolução das habilidades. O material cita muito a importância de celebrar a colaboração extrema. Como seria essa colaboração extrema na prática? Se departamentos diferentes que historicamente competiam entre si conseguem derrubar essas barreiras e entregar um valor incrível de ponta a ponta para o cliente, isso precisa ser visível, precisa ser exaltado e recompensado financeiramente e publicamente. O exemplo prático e tangível constrói a cultura muito mais rápido do que qualquer manual de regras. Entendi. E essa integração entre departamentos nos leva ao último grande pilar da nossa discussão. Porque quando a gente fala de integração de ponta a ponta nas organizações de hoje, não estamos falando apenas de pessoas conversando em uma sala de reuniões ou tomando um café. Estamos falando, invariavelmente, de tecnologia. Sem dúvida. A espinha dorsal é tecnológica. O texto é bastante categórico ao afirmar que a fluência digital não é mais um diferencial ou um bônus no currículo. É um requisito básico de sobrevivência para manter essa cultura rodando. Tem uma frase no material que serve como um choque de realidade definitivo para muitos profissionais. Eles dizem: estamos todos em um negócio de software, não importa o quê. E o que isso realmente significa para quem não é da área de tecnologia? Porque quem está ouvindo a gente agora e trabalha em recursos humanos, no setor financeiro ou na logística, pode pensar: eu não vendo software, eu contrato pessoas ou eu fecho balanços. É uma confusão muito comum, mas significa que a infraestrutura que viabiliza o seu trabalho e a escala da sua eficiência dependem diretamente de soluções digitais. Mesmo no RH. Especialmente no RH. O setor de recursos humanos hoje não sobrevive sem plataformas de análise de dados para mapear a retenção de talentos ou sem sistemas preditivos de recrutamento. O setor financeiro está cada vez mais automatizando processos massivos de reconciliação com o uso de inteligência artificial. Verdade, a IA entrou com tudo nesses setores operacionais. Sim. E se um profissional de recursos humanos, por exemplo, não tiver fluência digital para entender como um novo software de gestão altera a dinâmica de integração dos funcionários, ele não vai conseguir exercer o seu papel estratégico. As ferramentas digitais são as estradas por onde a cultura e os processos transitam hoje. E se você não sabe dirigir nessa estrada, você fica a pé. Exato. Ignorar a fluência digital hoje é o equivalente a querer gerenciar a logística global de uma multinacional usando cartas e pombos-correio. É inviável. Então, o que tudo isso significa? Chegou a hora de costurar todos esses fios complexos que nós puxamos aqui.
A revolução das habilidades dissecada neste material nos mostra que o sucesso no futuro imediato não vai pertencer a quem apenas sabe apertar o botão mais novo ou programar na linguagem da moda. Longe disso. Vai pertencer a quem entende a dinâmica humana, a substituição do controle rígido pela fluidez, a elevação da confiança ao status de moeda mais valiosa de todas, a coragem de praticar a escuta profunda, deixando de lado o ego para realmente compreender o problema do outro. Uma mudança gigante de postura. E, claro, a construção incessante daquele perfil em T, profundo no conhecimento técnico, mas com uma envergadura horizontal vasta, cheia de inteligência emocional, comunicação e a tão falada fluência digital. Uhum. Tudo isso temperado com a vulnerabilidade para falhar, inovar e a clareza para saber quando se afastar e ver o cenário completo, como vimos com a metáfora da floresta. Perfeito. O recado prático, para quem nos ouve, para lidar com esse turbilhão de informações diárias e se manter não apenas relevante, mas influente nas suas carreiras, se resume a dominar a integração de sistemas e de pessoas de ponta a ponta. É o pacote completo. Sim, exige a agilidade mental que só vem quando temos a humildade de desaprender velhos hábitos. E o texto reafirma que, sem incluir ativamente a diversidade de visões, qualquer solução que criarmos já nascerá obsoleta. Todos nós estamos no negócio de software, mas o software por si só é vazio sem a camada de habilidades humanas moldando seu propósito. É uma visão bem profunda de como tecnologia e humanidade precisam andar juntas. Isso levanta uma questão importante, uma reflexão que vai muito além das páginas desse material e que deve guiar as nossas próximas observações sobre o mercado. Qual seria? Se estamos irrevogavelmente atrelados a processos digitais, algoritmos e automações. Mas as habilidades que realmente garantem o sucesso, a inovação e a conexão são profundamente orgânicas, como a vulnerabilidade, a escuta profunda, a humildade e o toque humano na liderança servidora. Como será possível nas próximas décadas programar ou integrar genuinamente essa essência da humanidade nas ferramentas puramente matemáticas e lógicas das quais seremos cada vez mais dependentes? Como garantir que a nossa infraestrutura tecnológica reforce a nossa humanidade em vez de substituí-la por uma eficiência fria e isoladora? Uau! Uma provocação excelente para continuarmos mastigando mentalmente, que com certeza vai render muitas discussões futuras por aqui. Fica o convite para que cada pessoa que acompanha a gente olhe hoje mesmo para a sua própria prateleira de conhecimentos. O que precisamos adicionar à nossa barra horizontal? Onde precisamos aprofundar a nossa barra vertical? E talvez a parte mais desafiadora. O que precisamos ter a coragem de desaprender hoje para dar espaço ao que vem amanhã? Muito obrigada pela companhia em mais essa nossa análise. Continuem questionando e se adaptando. Até o nosso próximo encontro.